Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Doctoncast, o podcast oficial da rede Docton. E aqui você já sabe, a cada 15 dias a gente te convida para um bate-papo leve, inspirador e principalmente cheio de conteúdo com os professores da casa e especialistas que têm muito a compartilhar. E hoje o nosso assunto é mais do que relevante. Nós vamos falar sobre empreendedorismo feminino no Brasil. Você sabia que só em 2024 o país chegou à marca de mais de 10 milhões de mulheres donas de negócios? Interessante esse dado, não é mesmo? E para falar justamente sobre este assunto, a gente recebe hoje aqui no Doctoncast a professora do curso de gerenciais da rede Docton, Tiaca Vasconcelos. Seja bem-vinda, Tiaca. Fábio, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui no Doctoncast. E espero que o nosso bate-papo seja bem produtivo, que possa incentivar, né? E ser bem interessante para os nossos ouvintes. Eu tenho certeza que será. Bora conversar, então? Vamos! Então, para começar, Tiaca, eu queria saber de você, aliás, eu queria que você compartilhasse um pouco com a gente a sua trajetória profissional e também a sua vivência como mulher, atuando em áreas como governança, gestão, enfim. Tá. Eu sou filha da casa, me formei na rede Docton, tá? Eu iniciei aqui no curso de Ciências Contábeis em 2004, concluí em 2007, colei grau em 2008, retornei em 2023 enquanto docente. E nessa área do empreendedorismo feminino, eu percebo assim que a nossa região de Caratinga, as nossas alunas, experiências que eu tenho com as professoras, ambiente familiar também, nas empresas que eu já atuei, as mulheres estão buscando serem reconhecidas, representarem o nosso trabalho, nossa qualidade enquanto profissional, o nosso diferencial enquanto mulher, ganhar cada vez mais destaque, mais espaço e também ser reconhecida pelo nosso trabalho de excelência. Então, eu comecei, a minha primeira faculdade foi a de Ciências Contábeis, foi um curso que eu tive o prazer de fazer aqui, e me lembrando, quando a gente começou a conversar sobre o podcast, eu fiquei pensando, gente, como que a contabilidade entrou na minha vida? Que a gente vai meio que no automático e vai esquecendo alguns detalhes. Sim, já faz alguns anos que eu me formei. E eu lembro que a minha mãe, muito preocupada comigo e com a minha irmã, que nós já estávamos aí na entrada de começar a pensar em trabalho, e ela falava assim, agora as meninas estão crescendo, e nos matriculou na FUNCIMI, que é uma instituição aqui de Caratinga, e nós nos formamos como guarda-mirins. Trabalhei 1 ano e 4 meses numa empresa como menor aprendiz, ali como guarda-mirim. E foi lá que eu conheci a minha primeira contadora, assim, para me inspirar, que foi uma mulher. Olha que bacana. E ela passava, você trabalhava atendimento ao cliente, sempre no período da tarde, conciliando com os estudos. E ela passava muito bonita, inteligente. Sempre que eu via ela falando, as pessoas prestando atenção. E aquilo me despertou interesse. Eu falei, gente, o que é contabilidade? O que um contador faz? E eu comecei a conhecer a contabilidade. Eu estava terminando o primeiro ano, no ensino médio, indo para o segundo ano, foi quando surgiu a contabilidade. E foi por admirar essa então contadora que eu vi que surgiu essa pauta, que até então eu não fazia parte do meu dia a dia. Eu não tinha ninguém na minha família que era contador. E quando eu iniciei na faculdade depois, a minha tia também fez contabilidade e ela se formou 2 anos antes de mim. Então, aí dentro da minha família, hoje nós somos 2 contadoras, de uma gama, a minha avó paterna, foram 12 filhos, uma família bem grande. Eu fui a primeira neta a abrir aí, a começar a puxar os demais para o ensino superior, de engenheiro, advogado, farmacêutico, graças a Deus tem muitos profissionais formados. E a minha tia também foi a primeira aí dos 12 irmãos a concluir o ensino superior. Então eu vejo assim, nós 2 mulheres viemos também de realidade assim, que as famílias não tinham essa cultura do estudo, mas eu vejo que como empreendedora a minha mãe já percebeu que assim, mesmo ela não tendo oportunidade de estudar, ela morava na zona rural de Alvarenga, mudou-se para Caratinga com a mãe, com as 3 filhas. Depois que meu avô partiu, e ela veio para cá, minha avó, para que as filhas pudessem estudar e ter desenvolvimento. Então, ela também foi empreendedora. Na vez da minha mãe, ela pensou, nossa, e agora? As meninas estão crescendo. E ela, desde muito cedo, Fábio, eu lembro da minha mãe falar, Tiaca, estuda, você tem que estudar, você tem que estudar. E isso veio meio que reforçando esses conceitos. E mostrando para mim, assim, que para mim ter uma realidade diferente do que eu tinha, para alcançar novos sonhos. E lidava um pouco também, porque desde criança eu já sabia que eu queria ser professora, sabe? Ah, olha que bacana. Não sabia de que ainda não, mas eu sentia aquele desejo de ser professora.
muito tímida, muito envergonhada. Comecei a ser catequista com 15 anos porque eu queria treinar, falar na frente, ter postura. E isso foi caminhando, graças a Deus, até os dias atuais. Então, assim, eu vejo que empreender também, como você perguntou em relação à contabilidade, governança, na área de compliance, no Brasil, eu fui pesquisar um pouco mais em relação a algumas pesquisas, eu encontrei um dado do IBGE, uma pesquisa que foi feita em 2024, fala que quando a gente fala de finanças, contabilidade, nós temos aí apenas 38% dos cargos ocupados por mulheres no Brasil. Então é um número muito pequeno ainda. Precisa evoluir mais. Isso. Então eu vejo assim que nós, enquanto mulheres, buscando conhecimento, buscando aperfeiçoamento, né? Eu fiz a primeira graduação, fiz uma pós, depois eu fiz uma segunda graduação, também sou formada com a gestão tecnológica, graduação tecnológica, perdão, em gestão de cooperativas. Eu tenho 5 especializações concluídas, estou fazendo a sexta. Então eu percebo assim que a gente entra num caminho meio que sem volta, sabe? Sim. É um conhecimento cíclico. E a parte do compliance, gestão de riscos, eu comecei a estudar deve ter uns 3, 4 anos. Então é algo muito recente e que está crescendo muito no nosso país. Então é um lugar, uma área que vai ter crescimento, vai ter oportunidade para as mulheres. Então eu vejo assim, eu incentivo muito meus alunos, falo, olha, tá no LinkedIn, joga lá a gestão de riscos, olha o compliance. Igual, por exemplo, eu leciono também matérias relacionadas à sustentabilidade e em relação a impactos ambientais, que é uma área que eu gosto, faz parte do meu dia a dia, assim, que é uma preocupação que eu tenho. Eu converso com os alunos, movimento com eles, falo em relação aos outros eventos que estão acontecendo, tanto no CRC de Minas Gerais, o Conselho Regional de Contabilidade, também no Conselho de Administração, para realmente motivá-los e mostrar que esses temas eles estão em destaque, tem mercado de trabalho, tem essa demanda. Então, a gente tem que se preparar para estar apto para essas vagas. E abraçar essas oportunidades. Isso, Fábio. Por isso, o conhecimento é fundamental. É muito, muito, muito importante. E o empreendedorismo feminino é uma realidade cada vez mais presente no nosso país, no Brasil. Precisa evoluir mais, como você mesmo disse, pouco mais de 30% ocupam essas vagas nessas áreas de gestão, compliance, enfim. Na sua visão, o que tem impulsionado esse movimento de mulheres, principalmente à frente dos seus próprios negócios? Hoje a gente vê muitas mulheres sendo donas dos seus próprios negócios. O Sebrae, como você mesmo disse no início, né, do nosso podcast, em relação à quantidade de negócios que são aí gerenciados, administrados por mulheres, mais de 10 milhões aí no ano de 2024. A gente espera que em 2025 o crescimento seja ainda mais expressivo. Eu vejo o seguinte, que as mulheres, nós temos, assim como os homens, algumas competências que são mais propícias em relação ao gênero feminino. Não desmerecendo de maneira alguma os homens, mas eu vejo em relação à comunicação, essa habilidade de gerenciamento, de ter o cuidado, de ter empatia, do olhar do todo. Então eu vejo que a mulher, ela talvez a gente tenha conseguido observar mais oportunidades de empreender. Porque a mulher, nesse sentido, o empreendedorismo, a própria palavra empreender, esse ato de entrar em ação, encontrar um gap, uma janela, algo que não tem uma solução, a mulher começa a ver isso e fala, não, eu tenho uma oportunidade de crescimento. No começo ela pode conciliar com outra atividade, ela pode buscar aperfeiçoamento, conhecimento, mas eu vejo assim que esse crescimento da mulher é também um empreendedorismo por necessidade, para gerar renda para a família, mas também está muito relacionado ao nosso viés, às nossas competências. Tudo que a gente tem aí de conhecimento, habilidades, atitudes, do comportamento feminino. A mulher costuma ser mais cuidadosa, mais analítica. Isso. Tem um sexto sentido, querendo ou não, a mulher. Ela vê que a gente chega num ambiente, a gente consegue observar o que está faltando, o que não tem. Então, assim, é meio que um efeito natural das mulheres, de observar, igual, por exemplo, se tem uma água, se tem uma refeição, que hora que vai sair, para onde vai. E quando a gente começa a aprimorar e ver que a mulher, ela tem essa oportunidade, que seja no ramo da alimentação, no ramo de serviços, em qualquer profissão. E eu vejo que as mulheres, cada vez mais, assim como a minha mãe, que reforçava na minha cabeça que eu precisava estudar, a gente tem um cenário brasileiro aí, que as mulheres vão recebendo esse tipo de informação, vão observando pessoas na família, mulheres fortes na família, para que elas também possam sobressair e alcançar os seus sonhos. Que elas possam realmente ser ali pessoas que vão ser, não sei a palavra agora, mas aquela pessoa que vai realmente ser responsável pelo seu sucesso. Sim. Protagonista, lembrei a palavra. Isso, protagonismo é uma palavra muito em alta, né? Não é? Eu acho assim, ela quer ser protagonista do seu sucesso.
Não que ela não vai dividir com um parceiro, com uma parceira ou com os filhos, mas ela quer saber assim que ela fez o seu melhor. Eu percebo isso conversando com as alunas, com com as empreendedoras. E segundo o Sebrae, mais da metade das mulheres empreendedoras brasileiras são chefes de família. E como que você enxerga esse dado? Que impactos essa realidade tem sobre os negócios liderados pelas mulheres também? Isso, segundo o Sebrae, em 2024, a cada 100 mulheres que têm esses negócios, esse benefício, essa parte de empreender, 55% dessas mulheres são responsáveis pela renda da família. Então é um valor muito expressivo. Bem específico. Bem expressivo. Aí a gente começa a pensar assim, pode ser a realidade do nosso país em relação às mulheres terem que assumir a criação, muitas vezes como mãe solo, dos seus filhos, em relação às responsabilidades financeiras. Então, assim, eu vejo que as mulheres, elas utilizando-se do empreendedorismo através da flexibilidade, da autonomia, do seu propósito, do seu talento, elas vão buscando esse desenvolvimento para poder sobressair daquela situação, às vezes, de escassez, ou de ter uma renda melhor, de entender que ela pode empreender, que ela pode gerar algo a mais para a família dela. Então, o empreendedorismo no Brasil, principalmente quando a gente fala de um dado tão preocupante como esse, é que a mulher ela se coloca numa posição mesmo de ser gestora, de ser a pessoa que vai ali custear os filhos, a família, a escola, a alimentação, tudo que essa família precisar. Agora, e quais são hoje os principais desafios enfrentados por mulheres que decidem empreender? Falta de apoio, dificuldade de acesso a crédito, preconceito, o que mais pesa na balança, na sua visão? Você que também já está no mercado há um tempo. Fábio, eu fui buscar essa resposta, assim, até por uma questão de sala de aula, conversando com as minhas alunas, com os meus alunos, que também são questionamentos que eles nos fazem. Eu cheguei num estudo que foi realizado pelo governo federal, no ano de 2023, 2024, onde ele faz um levantamento como se fosse um diagnóstico para entender por que as mulheres têm tantas dificuldades no mercado de trabalho, principalmente quando eu falo do empreendedorismo feminino. Eles colocam como primeira causa realmente a dificuldade de conseguir crédito, essa dificuldade também de ter apoio, uma dificuldade em conseguir ali conciliar a rotina da família, a rotina do trabalho, o seu empreendedorismo, que muitas vezes nós temos dupla, tripla jornada, quantas jornadas forem necessárias, né? Então, se a mulher ela quer dar conta de muita coisa, ela quer estar presente em vários lugares ao mesmo tempo, então eu vejo que essas dificuldades podem estar relacionadas ao nosso país, relacionadas a esse desafio de empreender, de ser mulher. Essa parte do crédito, eu acredito que a mulher, para ela conseguir, em relação à cooperativa de crédito, um banco, ela teria que ter uma renda, ela tem que ter a documentação, ela tem que comprovar ali que ela tem capacidade de arcar com aquele financiamento, com aquele empréstimo. Então, é uma das grandes dificuldades. Então, ações do governo, através de políticas públicas, através do Sebrae, através das instituições, associações, que tentam acolher essas mulheres enquanto empreendedoras, para ter ali esse fomento do empreendedorismo, que seja o crédito, que seja o que elas precisarem para poder lançarem seus produtos, os seus negócios. Isso é muito importante. Me faz lembrar aqui, Fábio, uma frase que eu ouvi uma vez, um provérbio africano, que fala que para criar uma criança, a gente precisa de uma tribo inteira. E para se criar uma empreendedora no nosso país, eu acredito que a gente precisa de muitas tribos, de muitas pessoas, de muitos braços. Falando enquanto mulher empreendedora também, e das pessoas que eu acolho, familiares, colegas, contadoras, de várias áreas, eu vejo assim, que um dos maiores desafios que nós temos é essa conciliação de papéis. Que enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto mulher, enquanto empreendedora, o nosso dia tem 24 horas, né? E a gente quer ali fazer o melhor em todas as áreas. Só que às vezes isso não é possível. Sim. Né? Então, assim, eu vejo que as mulheres precisam de rede de apoio. Então, essa rede de apoio pode ser a família, pode ser amigos, pode ser a comunidade, pode ser o governo, mas nós precisamos que essas mulheres sejam acolhidas e incentivadas. Nós não podemos deixar esse empreendedorismo feminino morrer ou deixar de acontecer porque essas mulheres não têm apoio. E a gente sabe que empreender não é fácil, principalmente nos dias atuais. Então, esse apoio é importantíssimo, principalmente para a mulher que muitas vezes tem essa dupla jornada e tem que cuidar dos filhos, do marido, da casa, enfim.
É complicado. É um verdadeiro jogo de cintura, de ficar driblando esses pratinhos para não cair, tentando fazer o melhor, ter tempo de qualidade aí com a família, com os filhos. E quanto mais assim, eu vejo investimentos na área do empreendedorismo, a gente não muda só aquela mulher enquanto profissional, a gente está mudando uma geração. Porque eu tenho filhos que estão vendo aquela mãe trabalhar, sendo ocupada, buscando realizar sonhos. Ela também, ali, quando uma empreendedora consegue ter sucesso no seu empreendimento, perto dela, ali da comunidade dela, das familiares, outras pessoas estão sendo inspiradas por aquele modelo. Com certeza. Por outro lado, a gente tem também, Tiago, muitas conquistas importantes nesse cenário. Você poderia compartilhar exemplos inspiradores de mulheres que transformaram suas realidades por meio do empreendedorismo? Assim, você tem alguma história assim, bacana que você possa compartilhar? Tem uma contadora que eu gosto muito do trabalho dela, que é a Rachel Maia. A Rachel Maia, ela foi reconhecida pela Forbes Brasil como uma das 40 mulheres mais importantes e significativas no cenário brasileiro. Então, assim, que mais contém esse poder de engajar e de motivar a sociedade brasileira. Ela é uma mulher de São Paulo que veio de uma condição sem privilégios, 7 filhos, ela foi a 7ª. O pai dela, como os meus pais, cobravam ali os estudos, esse esforço de todos os filhos. Ela formou em contabilidade e continuou estudando, crescendo. Ela alcançou e trabalhou aí como diretora em grandes marcas que estão no Brasil e representadas marcas de luxo. Hoje ela atua como conselheira na Vale. Ela é uma conselheira voluntária do Conselho de Administração que representa o Brasil no Pacto Global. Não sei se você sabe, alguém que comentou, se faz parte do seu dia a dia, porque o Brasil, lá em 2015, ele assinou com a ONU a Agenda 2030. O Brasil é signatário de 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nós temos 169 metas para poder implementar, para poder desenvolver de maneira sustentável o nosso país. E lembrando, como eu falo com os meus alunos em sala de aula, sustentável é o quê? É você utilizar o recurso hoje, mas sem deixar que as próximas gerações fiquem em dificuldade ou escassez de utilizar esse recurso. Eu não tenho que exaurir pensando que é só nós que estamos aqui hoje. Sim. E as próximas gerações, como que vai ficar? Então, assim, eu vejo que quando a Rachel vai falar, ela gosta de falar assim, que ela foi a primeira CEO brasileira negra a chegar nesse nível de destaque no Brasil. Então, eu vejo que através do incentivo, ela por ser contadora, por ser mulher, ela é empreendedora, ela é mãe. Então, eu vejo assim, que ela é um grande exemplo para nós mulheres. Eu gosto também do exemplo da Luísa Trajano também, em relação ao Magazine Luiza, em relação às políticas que eles têm relacionadas ao desenvolvimento. Logo após a pandemia, a Luísa Trajano, ali, através de seus conselheiros, eles desenvolveram mecanismos para treinar lideranças mulheres. Porque chegou um ponto que eles começaram a observar que as mulheres estavam ali em cargos operacionais e táticos, mas não chegavam no estratégico. Então começou a ver, é porque não tem uma pós-graduação, não tem um treinamento, então vamos conceder esse aperfeiçoamento para que essas mulheres também cheguem em cargo de liderança, em cargo de gestão. Então, no Brasil, nós temos muitos exemplos. Eu quero enaltecer mais uma vez a minha mãe, a família do meu pai também, que a minha avó paterna. O empreendedorismo, a gente está falando em relação à geração de renda, geração de resultado, mudança de vida, mas nós temos também um empreendedorismo que é muito importante, Fábio, que é o empreendedorismo social. A minha família, por parte de pai, eles são muito envolvidos, engajados, referente à Sociedade São Vicente de Paulo. Se você conhece os vicentinos. Sim, já ouvi Então, falar. assim, é um empreendedorismo que acontece no mundo inteiro, que pessoas se juntam para poder ajudar, auxiliar, acolher pessoas em situação de fragilidade. Então, assim, e hoje a minha irmã está à frente desse projeto, né, em relação à Sociedade São Vicente de Paulo, as minhas tias, a minha avó, apesar da idade, ainda participa. Uhum. Tem várias mulheres que estão à frente desses projetos, então eu vejo assim, que a mulher, quando eu falo do empreendedorismo que tem viés econômico de lucro, nós estamos buscando alcançar resultados. No empreendedorismo social, também as mulheres estão engajadas em questões sociais, em questões ambientais, a parte educacional, como o caso da Rachel Maia. Ela é muito envolvida, ela até visita vários países africanos para fazer esse viés em relação a mentorias e consultorias, para trazer para o Brasil
por exemplo, você tem uma comunidade de mulheres que faz artesanato, para trazer profissionais para poder trocar a experiência de um país com outro em relação a essa confecção de roupas, de tecidos, de bordados, de bolsas, para levar essa comunidade a produzir, a gerar uma renda para essa comunidade, para que elas possam se desenvolver e ter condições melhores de vida. Bacana. E a gente vê que a maioria dos negócios liderados por mulheres no nosso país estão principalmente nos setores de serviços e comércio. Isso. Por que você acredita que essas áreas concentram tantas empreendedoras, tantas mulheres? Isso, eu fui pesquisar um pouco mais em relação a essas informações no Sebrae, para mim entender esse perfil. E lá os estudiosos colocam para nós, através de pesquisas que são feitas aí trimestralmente no Brasil inteiro, que as mulheres, por terem competências, habilidades, a princípio elas buscam um propósito relacionado a algo que seja familiar, algo que seja ali do seu dia a dia para poder empreender. Que seja, por exemplo, em relação à alimentação, ou no ramo da beleza, ou, por exemplo, as mulheres querem empreender também no escritório de contabilidade. Nós temos aqui em Caratinga contadoras que são donas de escritório. Então eu vejo assim que elas têm um perfil de comunicação, de troca de informação. Então, assim, a mulher como um todo, ela busca agregar e gerar um diferencial na prestação de serviço. Porque ela vai alinhar aquela entrega também ao seu propósito, ao que ela gosta de fazer. Igual eu conheço um caso de uma mãe que o filho tinha inúmeras restrições alimentares aqui em Caratinga. E ela tinha que preparar os lanches para essa criança livre de contaminações por causa dessas alergias alimentares, o risco que a criança corria. E ela fazia com tanto capricho, com tanto amor e cuidar da embalagem, e todo mundo da escola ficou sabendo. E várias mães que tinham as crianças em situações semelhantes procurando para ela poder falar de onde ela comprava esses lanches, não sei o que faz. Isso virou para ela uma fonte de renda. E a gente conversando, ela falou, Tiago, tá chegando um ponto que tá me gerando mais renda em relação a esse cuidado da alimentação de crianças com várias alergias, é uma alimentação toda cuidada até em relação aos utensílios que são utilizados, do que a minha outra fonte, a minha profissão. Então, assim, é algo que surgiu por eu gostar, por uma necessidade em relação ao meu filho, mas está virando a minha fonte principal de renda. Então, por isso que eu acho que a mulher ela tem essa visão mais aberta de entender necessidades. Então, que seja no ramo da contabilidade, da administração, na área de controladoria, a área que a mulher for, ela vai sempre entregar aquele trabalho, mas com algo a mais. Como se ela quisesse diferenciar, ter uma entrega que vai agregar valor. Certo. E agora, falando de inovação, gestão, como ferramentas como planejamento estratégico, compliance, a controladoria podem ajudar as mulheres a estruturarem melhor seus negócios? Tá, então a mulher que quer empreender, que quer começar o seu negócio, quer tirar aquele sonho do papel, eu recomendo que ela comece com planejamento estratégico. Por quê? É a hora da gente colocar no papel quais são nossas metas, quais são os nossos objetivos, aonde nós queremos chegar. O planejamento estratégico ele vai servir como um guia para essa empreendedora, para ela alinhar os recursos, alinhar o que ela tem de insumos para alcançar aquele resultado. Eu até recomendo que as mulheres que já têm empreendimento, que vão começar um empreendimento, que façam o planejamento estratégico, façam o plano de negócio. Nós temos aí, através do Sebrae, vários documentos em PDF, em relação a gravações também, em várias plataformas, que podem te ensinar a fazer um plano de negócio. E por que ele é tão importante? Porque você vai primeiro analisar e considerar as informações no papel. Se você já começa querendo empreender, comprando ali, investindo seu recurso, às vezes é um recurso mais escasso, você pode fazer um investimento que não vai gerar retorno. Então, quando você busca conhecer quem são os seus concorrentes, conhecer como que vai ser seu produto, como vai ser a embalagem, como que vai ser as entregas, a chance dessa escolha ser mais apropriada e gerar resultados para o seu negócio são maiores. Desculpa, você falou planejamento estratégico, depois foi? Depois de planejamento estratégico, compliance e a controladoria. Tá. O compliance, ele, para nós em português, seria fazer o que está conforme a parte legal, seguir a lei, seguir o que é conforme a legislação. Então, o compliance, principalmente quando a gente fala de empresas, vou trazendo um pouquinho para a minha área de controladoria, de contabilidade, ele é fundamental, porque nós temos aí vários aspectos tributários, legais, relacionados à gestão de pessoas, relacionados aí a questões empresariais, que precisam ser seguidos. Eu tenho que ter todo o cuidado com a informação que eu vou transmitir para a Receita Federal, em relação também às declarações que são feitas, porque eu estou repassando uma informação que vai ser verificada. Então, isso pode gerar uma atuação para a empresa. O compliance, Fábio, ele trabalha muito
como se fosse ele é, na verdade, uma atuação bem estratégica. Por quê? Ele vai trazer ali para o gestor do negócio ou para aquele empreendedor uma visão dos riscos que aquele negócio pode gerar. Então, ele vai trazer uma informação antecipada de algo que pode vir ou não acontecer, e a gente vai planilhar, a gente vai conhecer, a gente vai analisar. Ou se for uma situação que a gente consegue resolver, que a gente consegue evitar, criar uma barreira, a gente pode fazer uma matriz de riscos, tentar verificar aquele processo para evitar um dano maior. Levando, por exemplo, a parte ambiental. Quando eu tenho um compliance numa empresa que pode gerar algum risco ou impacto ambiental, a gente está falando, às vezes, de um valor de indenização até maior que o próprio negócio. Então, as empresas, os empreendedores, quando têm um compliance alinhado à estratégia do negócio, alinhado ao planejamento estratégico, ele é um braço assim, muito importante, porque ele vai antecipar situações que podem vir a acontecer e ser um alerta para a empresa. A controladoria é uma área que eu gosto muito. Igual eu te falei, eu estou fazendo mais uma especialização, é um MBA em controladoria, porque assim, o contador, nós geramos muitos números, muitas informações e números. Que para nós, quando a gente fala de plano de contas, de demonstrações contábeis, é como se fosse o arroz com feijão, a gente está ali conversando. Só que as pessoas que às vezes não são da área vão entender aquela informação e não vão saber o que realmente significa. Então, quando eu falo da controladoria, a controladoria é muito estratégica no sentido assim, eu consigo te entregar uma informação através de um dashboard, um painel de dados, através de indicadores, eu consigo te fazer uma comparação, eu consigo abrir os dados de uma maneira visualmente mais agradável, que realmente comunique o que aqueles números querem dizer. Então, a controladoria, ela é muito importante. Então, hoje eu tenho o prazer de trabalhar na área de controladoria com profissionais muito capacitados, com sistemas interessantes, pessoas que têm o prazer de executar aquelas atividades e de trabalhar de uma maneira muito... Eu vejo que o contador, o administrador, o controle, a controladoria, ela vai gerar, Fábio, resultados positivos para a empresa, principalmente quando eu falo de parcerias. Quando eu trabalho, por exemplo, eu estou ali no contábil, hoje eu trabalho como auditora interna de uma empresa muito importante aqui na nossa região, em relação às atividades conciliadas com a docência. E eu tenho lá, tem as pessoas responsáveis pela controladoria, tem o gestor, tem a área fiscal, tem a área ali em relação ao patrimônio da empresa. E eu vejo assim que essa entrega, esse trabalho em equipe, consegue gerar no final ali para o dono daquele negócio uma informação com várias facetas. Então é algo muito importante. Eu acho assim, que é um lugar que as mulheres têm sim que reivindicar, tem que buscar crescer, tem que buscar o seu valor. E a gente tem aquele sentimento assim, de fazer parte, de entregar resultado. É algo assim, que realmente me deixa profissionalmente muito feliz. E você acredita que o ambiente acadêmico pode e deve ter um papel mais ativo na formação de empreendedoras? Como que o conhecimento, tanto teórico quanto prático, pode empoderar essas mulheres? Você tem muitos alunos, por exemplo? Tenho muitas, graças a Deus. Graças a Deus. Eu vejo assim que a faculdade, aqui na Rede Docton, a gente tem aí o nosso coordenador, o professor Carlos, a nossa diretora Flávia. Então, uma preocupação muito grande nesse alinhamento de prática com teoria, de ter experiências voltadas aí à parte profissional. Hoje nós temos o projeto integrador, que vai levar esses alunos a entender o empreendimento, a entender, por exemplo, fazer um diagnóstico organizacional. Eles fazem visita nas empresas, eles conhecem os negócios, eles vão verificar, eles fazem em relação às análises de ameaças, oportunidades, vão verificar aquele negócio, uma medida para entender como o conhecimento que eles aprenderam em sala de aula, lá naquela visita, o que eles podem gerar de informação que vai ser um diferencial naquela empresa. Então eu vejo assim, nós temos um ateliê científico, hoje nós vamos ter aqui na Rede Docton de Caratinga o 3º café da área de gerenciais. Então, se a gente vai ter uma professora hoje que vai falar para os alunos em relação aí a soft skills mais relevantes no mercado. E eu, enquanto docente, meu coordenador, os meus colegas, eu vejo que a gente tem uma preocupação muito grande de colocar esses alunos para praticar. Porque na hora que eles praticam, os olhinhos vêm brilhando para a gente. É aquela hora que você fala assim, professora, aquilo que a senhora falou quando eu vim lá na empresa, eu lembrei daquele assunto, eu lembrei daquela parte. Então, e como que fica? E como que a gente resolve isso? Como que a gente escreve isso? Como que eu apresento isso? E como a gente tem um número muito grande de mulheres na faculdade, eu vejo assim, que elas gostam de apresentar, de levar os dados, levar as informações. Então, tudo que a faculdade tem se movimentado, fomentado,
Uhum. para incentivar as mulheres, também os homens, a Sim. serem empreendedores e praticarem, que a gente fala que é o espaço mesmo de aprender, de errar, mas de fazer diferença, é muito importante na formação dos nossos alunos. Isso é importantíssimo. E você costuma observar em sala de aula? O que você costuma observar, aliás, em sala de aula? Há muito interesse das alunas por empreender? Você observa isso? Sim, sim, é engraçado que a gente já começa a observar no primeiro período, assim. É muito comum, Fábio, as meninas quererem empreender, seja no ramo de doces, da alimentação, aí tem algumas que têm alguma coisa de confecção que elas querem vender, que elas querem mostrar, outras já têm vontade de ter depois que terminar a faculdade, ter uma empresa, mas enquanto está fazendo a faculdade, eu vejo que elas estão testando negócios. Alimentando o sonho ali. Isso. Recentemente eu estava conversando com uma aluna e um aluno, tem poucos dias, que eles estão querendo fazer palha italiana para vender na faculdade. Aí a gente conversando, falando de embalagem, falando de preço, falando da qualidade do produto, falando em relação a como gerenciar o fluxo de caixa da empresa. Aí você está conversando com dois, daqui a pouco ela conversa virou para 20, e todo mundo querendo saber como que faz, como que não faz, e como que vende. E a gente falando, vamos primeiro fazer um planejamento, vamos criar um plano de negócios. Ninguém na faculdade, eu nunca vi vendendo por enquanto palha italiana, tá? Em relação, porque a gente compra primeiro com os olhos. E em relação à proporção, em relação ao corte, em relação à qualidade dos ingredientes, em relação à durabilidade, porque alimento a gente tem que pensar em quesito de segurança alimentar. Então, assim, é uma coisa que começa pequenininha, quando a gente vai ver, os alunos estão interessados, motivados. Então, assim, as mulheres têm, sim, interesses, elas querem conversar, querem incentivar, e são, assim, cada uma com seu brilho, com a sua vontade ou em relação a empreender de diversas formas, das mais variadas possíveis. E é muito gostoso ver esse interesse que elas têm. E, por exemplo, algo não deu certo também, aí uma conta para outra, e conta para o professor e pergunta para um. E o bom desse dia a dia em sala de aula, que elas têm, os alunos como um todo, a gente tem muita oportunidade de conversar, de trocar experiências. Sim, claro. Então, assim, aqui em Caratinga a gente tem a grande alegria de receber alunos de várias cidades próximas. Então, eu tenho alunos relacionados ali que realmente tem aquela parte mais rural, em relação à parte do cuidado do agro. Eu tenho aluno que já é da cidade, aí vai colocando uma informação, coloca de outra. Na minha cidade é assim, na minha cidade é diferente. E a gente vai trocando ali. E eu sempre busco, Fábio, incentivar, acolher, orientar. E assim, sempre orientando com aquela palavra de motivação, para elas não desistirem dos sonhos. Porque às vezes essa renda que vai ser gerada vai ajudar a pagar a faculdade, ou a conquistar um sonho, uma viagem. Então, assim, é muito bom. Ou até mesmo virar o próprio negócio. Sim. É isso. Bom, Thiago, a gente já está caminhando aqui para o fim da nossa entrevista. E para finalizar, assim, esse bloco de perguntas, quais conselhos você daria para uma mulher que sonha em abrir seu próprio negócio, mas ainda tem medo ou tem aquela insegurança para começar, assim, o que você diria? Fábio, eu diria para ir com medo mesmo, sabe? Porque assim... E não vá sem planejamento. Isso. Primeira coisa... Nossa, sua palavra foi ótima. Assim, comece com medo mesmo, porque o medo a gente vai acostumando com ele, com o tempo ele vai diminuindo. Mas é importante, assim, planeje, pesquise, faça orçamentos, colha informações antes de pegar o seu dinheiro e sair fazendo investimentos, compras. Depois que você começou, o que a gente percebe? Por exemplo, o Ale da Cacau Show. Eu já vi testemunhos dele e de várias mulheres também empreendedoras que no decorrer dos nossos negócios, do nosso dia a dia, tem dias que vão ser muito bons, tem dias que a gente não vai acertar tanto assim, só que tudo isso vai ser um aprendizado. Então eu vejo que o que a gente tem que levar para os nossos alunos, para quem está nos ouvindo, é constância. E entender assim, a gente precisa de disciplina, de planejamento, como você muito bem colocou, de acreditar no sonho, de esforçar. Eu ouvi uma frase, eu até não sei a autoria, eu achei uma semelhante do Jim Rohn, que eu pesquisei que ele é um empresário, um empreendedor americano, que ele fala assim, quanto maior o sonho, de maneira correspondente terá que ser o nosso esforço. Então, se o meu sonho é grande, eu não vou realizar com esforço pequeno. Então, se eu quero empreender para alcançar algo grande, melhorar minha família, ter mais oportunidade para minha casa, ou realizar os meus sonhos, o meu esforço vai ter que ser proporcional ao tamanho desse sonho. Então, assim, vai exigir esforço, vai exigir mesmo dedicação, resiliência, entender que é aprendizado, nem sempre a gente vai acertar, e que ninguém começa sabendo tudo, a gente não começa sabendo e acertando sempre.
a gente tem que ter um pouco de amor por nós também, de entender esse processo, mas o mais importante é não desistir. Eu vejo que esse que é o fato, assim, cansou, descansa, e amanhã a gente começa tudo de novo. Isso aí. E a gente agora vai para um quadro aqui do DoctonCast que chama Momento Curso. Bora lá? Bora lá! Então, Thiago, agora a gente vai começar esse quadro especial e eu queria saber de você o seguinte: em que momento da graduação da faculdade os alunos dos cursos gerenciais começam a trabalhar temas como empreendedorismo feminino, gestão de riscos, governança, inovação, enfim, em que momento do curso? Olha, desde o primeiro período. Porque se no primeiro período a gente já começa a ter essa inserção, e sempre que a gente vai trabalhar com os alunos, a gente sempre gosta de colocar exemplos práticos. Por exemplo, pessoas que marcaram a história, pessoas que já fizeram história em relação ao empreendedorismo, a conseguir resultados interessantes, mas trazemos também para a nossa região. Então, assim, desde o primeiro período, a gente já começa a trabalhar sobre empreendedorismo, sobre sustentabilidade, essa parte de gestão de riscos, essa parte de compliance, eu vejo que a gente começa a caminhar um pouco mais na medida que a gente vai conseguindo avançar um pouco mais no conteúdo. Sim. Então, assim, por ser uma área que eu gosto muito, eu sempre estou relacionando com as disciplinas. Mas, assim, e os meus colegas, outros professores também vão sempre colocando esses temas. Como a gente está vendo essas novas vagas surgindo, essas novas tendências no mercado de oportunidade, de vagas que estão surgindo, acaba que isso vira pauta. E, por exemplo, se a gente está falando de meio ambiente e sustentabilidade, esses assuntos também vêm através, por exemplo, de um relatório de sustentabilidade, um relato integrado. Então, os alunos vão conhecendo práticas brasileiras, práticas regionais, práticas de outros países que o Brasil está trazendo para nós essas boas práticas, por exemplo, em relação à governança no sentido empresarial, mas também governança pública. Então, assim, a gente trabalha muito com os alunos relacionando aquela parte teórica que eu tenho que trabalhar, que está na ementa, mas de uma forma que eu consigo meio que quase que pescar o engajamento do aluno ali com o tema atual. Então, a gente está sempre inserindo esses temas. Bom, Thiago, chegamos ao fim do DoctonCast. Eu queria te agradecer. Muito obrigado mesmo, de verdade, por ter aceitado nosso convite, por ter trazido esse bate-papo tão incrível, tão enriquecedor. E tenho certeza de que você vai ajudar a inspirar muitas mulheres e homens também, por que não, a empreender e acreditar mais no poder do empreendedorismo. Eu agradeço pela oportunidade, foi um prazer muito grande e desejo sucesso. Todas as mulheres que quiserem empreender, quiserem estudar e conquistar os seus sonhos. É o que eu espero para todos vocês. É isso aí. E olha só, você que nos acompanha, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. E olha só, se você ainda não segue a gente lá no Spotify, vai lá no Spotify, segue a gente para você não perder nenhuma entrevista do DoctonCast. E a gente também compartilha essas entrevistas lá no nosso canal do YouTube. Procura lá, pesquisa Rede Docton e já se inscreva lá no nosso canal, ative o sininho para não perder os próximos bate-papos. E é isso aí. Um grande abraço e até o próximo DoctonCast. Olá, pessoal. Eu sou o Fábio Teodoro. E eu sou a Ari. E a gente está aqui para dar um recadinho bem rapidinho e especial também. Antes de mais nada, eu queria agradecer vocês aí pelo ano de 2025, né, Fábio? Foi um ano muito intenso pra gente, mas que a gente conseguiu trazer assuntos bem diversos pro nosso podcast, né? E queria avisar que a gente vai entrar de férias. Afinal de contas, a gente... Todo mundo merece. A gente é de ferro, né? A gente precisa descansar. Mas que 2026 tem mais. Muito mais entrevistas inspiradoras que provocam reflexão e que levam principalmente conhecimento para você aplicar no seu dia a dia. E desde já eu já quero agradecer a quem nos acompanhou durante este ano de 2025. Muito obrigado para quem se inscreveu no nosso canal, acompanhou as entrevistas, curtiu, comentou isso e continuem, porque isso ajuda demais, né? Exatamente, ajuda muito. E queria desejar para vocês aí um Feliz Natal, um ano novo repleto de realizações e dizer que eu espero vocês no ano que vem. Um grande abraço.